Notação científica. Agora você aprende de uma vez por todas. Você aprende como é que faz, para que serve, porque ó, tem zero segredo. É coisa fácil. Vou te explicar. Ó, imagina que você é um cientista, um astrônomo que está lá com o seu telescópio e descobre uma galáxia que está a 3 milhões de anos-luz de distância e o diâmetro dela é aproximadamente 250 mil anos-luz. Quando você for publicar isso no artigo científico, se toda vez que você tiver que falar sobre a distância, você ter que escrever isso daqui, esse número gigante, e falar do diâmetro dela, você ter que escrever esse número também, que fica grande na hora que você converter para metros, a chance de você errar uma casa decimal, se você colocar um zero a mais ou um zero a menos, já vai atrapalhar tudo no entendimento do que você está falando. Ou ainda que você está estudando o coronavírus, né, lá em 2020, os cientistas, todo mundo preocupado com a vacina, preocupado com os remédios para curar o coronavírus, e aí eles descobrem que o tamanho é aproximadamente 0,000000076 metros. Imagina se toda vez que os cientistas tiverem que falar do tamanho do coronavírus, eles têm que escrever esse número gigante aqui. E se você colocar um zero a mais ou um zero a menos, você já está falando de outra coisa, porque aí já mudou completamente o tamanho e aí o remédio já não pode ter mais eficácia, já pode bagunçar tudo. Ou seja, como é que eu faço para escrever esses números grandes aqui de uma maneira mais simples? Primeiro, veja só como é que é esse número aqui, ó, que eu vou puxar ele para cá, ó. Esse número aqui. Vamos converter ele para metros, tá? Puxar ele para cá. Para você ver como é que ele fica, como é que a situação fica pior ainda se a gente estiver falando de metros, ó. O que ele está falando? 3 milhões, ou seja, o 3 acompanhado de 6 zeros, anos luz. Isso aqui é uma medida de distância. Porque o 3 milhões, vou só copiar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Anos é a quantidade de segundos que tem no ano, que é aproximadamente 31 milhões 536 mil segundos. E a luz é a velocidade da luz, então é 300 milhões, então é 3 acompanhado de 8 zeros, metros por segundo. Se você fizer essa multiplicação aqui, ó, você vai multiplicar 3 milhões, 31 milhões e 300 milhões, meu amigo, você vai chegar em aproximadamente, que é a distância dessa galáxia que a gente está falando, aproximadamente 2,832,4 e 17 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tudo isso em metros. Meu amigo, imagina se toda vez que você tiver que falar da distância, você colocar esse número gigante. A chance de você errar isso é muito grande. Da mesma forma, se você estiver falando do diâmetro, que eu vou puxar para cá também, ó. Você está falando de 250 mil, aliás, 250 mil mesmo. Anos-luz, então anos-luz. Se você fizer essa mesma multiplicação aqui de cima, você fizer essa mesma multiplicação aqui, você vai chegar em aproximadamente 2, 3, 6, 5, 2. Acompanhado também de 17 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Certo? Imagina, toda vez que você tem que falar da distância a esse número gigante, toda vez que você for falar do diâmetro a esse número gigante. Meu amigo, se você errar isso aí, já dá uma confusão e você já perde crédito. E também aqui fica um número gigante, né? Por isso, então, que entra a nossa chamada notação científica. Notação científica, que é para você escrever esses números gigantes de uma forma pequena. Para a notação científica, pense comigo. Vamos no mais tranquilo aqui, ó. Pense comigo. Você vai colocar números grandes como se fossem números pequenos multiplicados por 10. Multiplicados ou divididos por 10. Primeiro exemplo. O 30. O 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10. Certo? Se eu pegar o 3 e multiplicar por 10 uma vez só, eu volto no 30. O 400, por sua vez, já é o 4 vezes 100. Só que o 100 é 10 vezes 10. Então, 4 vezes 100 é 4 vezes 10 vezes 10.
Como eu estou multiplicando números iguais, então eu posso conservar a base, que é o 10, e somar os expoentes. Aqui tem 1, aqui tem 1, 1 mais 1, 2. Ou seja, se eu pegar o 4 e multiplicar por 10 ao quadrado, eu vou voltar no 400. Isso daqui eu estou escrevendo o mesmo número de uma maneira mais fácil, uma maneira menor. Pegar o 7.000. 7.000. Ele é o 7 vezes 1.000. Só que o 1.000 é 10 vezes 10 vezes 10. 3 vezes. Então, ele é igual a 7 vezes 10 ao cubo. 10 elevado a 3. Ou seja, esse número é a mesma coisa que esse número, só que escrito de uma maneira mais fácil. Isso daqui é notação científica. Ó. Eu estou colocando números pequenos multiplicados por 10 elevado a um certo expoente. E se eu tiver... Agora eu estou pegando números simples, né? E se eu pegar, por exemplo, 8.500? Eu sei que 8.500 é 85 vezes 100, certo? Eu vou acrescentar 2 zeros aqui no final. Então, isso é igual a 85 vezes 10 ao quadrado. Só que o 85 ainda está grande. Eu posso simplificar ele ainda como 8,5 vezes 10, certo? Só copiei aqui, ó. 85, 8,5 vezes 10. E tudo isso vezes 10 ao quadrado. Então, isso no fim das contas é 8,5 vezes 10. 10 vezes 10 ao quadrado é 10 ao cubo. Ou seja, se eu pegar o 8,5 e multiplicar por 10 ao cubo, eu volto no meu valor inicial. Esse número aqui, por que eu fiz esse passo aqui? Porque esse número aqui, eu vou chamar ele de n, que n é um número qualquer. E esse número, para a notação científica, ele tem que ser menor que 10 e ele tem que ser maior ou igual a 1. Ok? 85 não é menor que 10, então eu tive que quebrar mais uma vez. Quando eu quebrei, eu cheguei nessa condição aqui. Esse número tem que estar entre 10 e 1. Ok, agora eu peguei números grandes, mas vamos pegar números pequenos. Por exemplo, 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1 dividido por 10. Só que se ele está dividido por 10, é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 1. Por quê? Porque qualquer número x elevado a um expoente negativo é a mesma coisa que 1 dividido por esse número elevado ao expoente positivo. Certo? Então, se ele está negativo, ele vem para baixo dividindo com o positivo. Então, 1 sobre 10 é igual a 1 vezes 10 a menos 1. Ó. 10 a menos 1 é a mesma coisa que eu dividir por 10. Vamos pegar outro número aqui, ó, pequeno, 0,305, por exemplo. Eu sei que o 305, ele é 0,305 é 305 dividido por 1.000. Né? Porque se eu dividir por 1.000, ele vai, a vírgula que está aqui, ó, ela vai voltar 3 casas. 1, 2, 3. E eu vou voltar para cá. Então, eu posso dizer que é 305 vezes 10 a menos 3. Confere? Aqui, ó, só um negativo. Só que esse número aqui não está na minha condição. Então, eu preciso quebrar de novo. Ó. Eu sei que o 305 é 3,05, que está entre 1 e 10, vezes 100, e tudo isso vezes 10 a menos 3. Ó. Se eu multiplicar por 100, a vírgula anda para cá, e ele volta no 305 de novo. Então, ele é 3,05 vezes 100, que é quanto? 10 ao quadrado, vezes 10 a menos 3. Se aqui é a mesma base, eu conservo a base, então ficou 3,05 vezes 10, conserva a base, e somos o expoente, 2 menos 3, menos 1. E de fato, ó, se eu pegar, multiplicar por 10 a menos 1 é dividir por 10, né? Se eu pegar esse número e dividir por 10, a vírgula ela vai andar uma vez para a esquerda e eu vou voltar no mesmo número. Então, isso daqui é isso daqui em notação científica. Eu estou falando do mesmo número de maneiras diferentes, de maneiras mais simples. Então, vamos para os nossos números do exemplo lá, ó. Esse número aqui gigantesco, como é que eu faço ele em notação científica? É muito simples, ó. Você vai pegar o número, o n, de maneira que ele esteja entre 1 e 10, ou seja, eu vejo que aqui, ó, é o 2,8, se eu colocar a vírgula aqui, ó. Se eu colocar uma vírgula aqui, é 2,8, então eu vou copiar. 2,83824, o resto zero eu posso ignorar. Só que eu preciso ver, multiplicado por 10, eu preciso ver quantas casas a vírgula teve que andar. A vírgula estava aqui, ela teve que andar quantas casas para chegar aqui. Eu sei que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, então, vezes 10
a 22. E metros. Ou seja, se eu pegar esse número, que está em notação científica, multiplicar por 10 22 vezes, a vírgula vai andar 22 vezes e ele vai voltar para o número original. Ou seja, esse número é igual a esse, é a mesma coisa, só que ele é o mesmo escrito de uma maneira mais fácil. Esse número de baixo aqui, vamos fazer com ele. Qual é o número aqui que está entre 1 e 10 nele? Seria o 2,3, ó. A vírgula ficaria ali, então 2,3652, posso ignorar os zeros. E eu preciso ver quantas casas a vírgula que estava aqui teve que andar para chegar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vezes 10. A 21 metros. Ou seja, se eu pegar esse número, multiplicar por 10 21 vezes, ele vai voltar para o número original. Então, eu estou falando dos mesmos números de maneira diferente. Aqui, no nosso exemplo aqui, ó, como o número é menor que 1, significa que eu estou dividindo por 10. Então, ó, para ele ser maior que 1, a vírgula tinha que estar aqui, né? Então, ó, 7,6. Só que eu estou dividindo por 10, então é a mesma coisa que eu multiplicar por 10 com expoente negativo. Quantas vezes? Aí eu vejo quantas vezes a vírgula teve que andar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vezes 10 a menos 8 metros. Pronto. Ou seja, qual que é a obrigação da notação científica? Que você vai pegar um número, n, vezes 10 elevado a a. Tal que n seja menor ou igual a 1, aqui é n, aliás, maior ou igual a 1, e ele tem que ser menor que 10. Tem que ser menor que 10, porque se ele for maior que 10, significa que cabe mais um 10 aqui. Então, cabe mais um no expoente. Ele tem que ser maior que 1, porque se ele for menor que 1, significa que está dividido por 10. Então, eu tenho que subtrair um expoente. Então, eles têm que estar aqui. O n é isso daqui, e o a é igual ao número de vezes que se deve multiplicar ou dividir por 10 para chegar no número original, naquele número grandão. Então, quantas vezes que eu tenho que multiplicar para chegar aqui? Ou quantas vezes que eu tenho que dividir para chegar naquele número menorzinho lá? Se eu tenho que multiplicar, é positivo. Se eu tenho que dividir, é negativo. Detalhe, ok? Tome nota aqui. Detalhe. Como é que eu escrevo 7 em notação científica? Uai, o 7 não é a mesma coisa que 7 vezes 1? Mais o 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Ou seja, seguindo isso aqui, ó, quantas vezes eu tive que multiplicar por 10 para chegar no 7? Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 7 por 10 para chegar em 7? 0 vezes. Então é 0. Porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Ok? Então, se você tiver só um número e se quiser escrever em notação científica, você coloca 10 elevado a 0. Beleza? Que vai dar 1. E no fim das contas não precisa colocar, né? Porque se é 1 não precisa colocar. Ok? Então fica aqui em notação científica. Facinho de entender. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E vamos que vamos.